Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia também lo profundo. E me faz, Hugo, me sentir como num dos poemas latino-americanos, tão frágil como um segundo, diante do que significa a representação dessas 7 centenas de homens e mulheres presentes aqui nesse encontro pedagógico, representando com seu empoderamento, com a sua responsabilidade, com a sua trajetória, os milhões de meninos e meninas, jovens, adultos, homens, mulheres, trabalhadores e trabalhadoras deste continente que ultrapassa suas divisas geográficas. E afirmando em pleno século XXI, para aqueles que nos consideraram loucos no Fórum Social Mundial, rompendo com os anos do neoliberalismo da década de 90, a afirmação de que a classe trabalhadora é internacional e de que essa identidade coletiva continental que nós estamos construindo é uma identidade que não encontra fronteiras, porque a nossa principal razão de nos conceber como cidadãos e cidadãs do mundo é porque temos a felicidade como horizonte e temos a esperança como verbo, como diz Paulo Freire. Estamos em movimento e por isso sentir-nos isoladamente frágeis como um segundo, quando nos encontramos nessa identidade, nos sentimos seguramente mais fortalecidos do que qualquer onda do capital transnacional que queira comprar nossa consciência, nossa felicidade ou nosso futuro. E a unidade vem como consequência de uma afirmação de 3 princípios, como diz o nosso cartaz: liberdade, justiça e soberania. De algum modo, portanto, nós estamos não num papel em branco, sem impressões, sem expressões, sem marcas. Nós estamos tratando, Adriana, de temas que são tão velhos como os do século XVII, pós-ocupação europeia no continente, temas tão antigos que dizem respeito à relação humana e sua vocação à felicidade e às relações de poder e de restrição ao horizonte de felicidade espalhado, que nós podemos dizer velhos temas, e que no aspecto da educação dialogam seguramente com uma série de tarefas, de modo que a criança, desde a sua primeira infância, tem a oportunidade de encontrar no processo educativo não a castração da sua alegria, não a cassação da sua inventividade, não a condição de restringir sua própria existência ou receber o carimbo de incapaz, no caso brasileiro de burra, pouco inteligente, não útil. E o que significa desenhar uma trajetória ao longo da vida desta criança, em que o brinquedo, a diversão, a arte, a alegria, a felicidade, a expressividade, a expansividade, a vontade de descobrir o mundo e de afirmar-se neste mundo como um hóspede do mundo, seguramente traz para nós uma sucessão de decisões a serem tomadas. E muitas vezes nos perdemos nas decisões que são aquelas visíveis, materiais, que dão consistência a essa existência. A construção do prédio, o aparelhamento das bibliotecas, as novas tecnologias que vão apresentando, o conjunto de conhecimentos que precisam ser proporcionados, as oportunidades de aprendizagem com experimentos físicos, químicos, matemáticos, com descrições do mundo, com relatos de vida, com narrativas da existência, na relação entre pais, mães, mestres, professores, trabalhadores em educação, trabalhadoras, funcionários de escola, merendeiras, porteiros, vigias, que muitas vezes sabem mais dos cantos escuros, não visitados dos nossos aparatos escolares, do que nós mesmos, docentes. E o que significados tem procurarmos aí, não apenas um lugar de disciplinamento
de correção de comportamentos, de doutrinação, mas onde a diversão, a arte, a expressividade, a emoção, a amorosidade possam se fazer presentes. E ao mesmo tempo tendo de lutar, porque a unidade se dá conforme a nossa convocação, lutando e educando. Um dos temas mais caros, efetivamente, é relativo ao financiamento. E é evidente que, diferente dos anos 90, em que o conjunto da América Latina, nos laboratórios iniciados décadas antes no Chile, apontavam que o problema do financiamento não era mais recursos, mas era a eficiência da aplicação e da gestão desses recursos. Nós encontramos agora, no início do século XX, um discurso corrente, proposto, dirigido, disputado por nós, que os recursos são insuficientes e que, portanto, há que ter mais capacidade de investimento público, de modo a que as garantias de acesso aos meios, de êxito do processo educativo e de convivência orientada a valores que sustentam uma nova sociedade devem ser de outro patamar acima. Mas à medida que nós ganhamos também no discurso e na disputa pública e política, seja na Carpa Blanca da Argentina, seja no atual acampamento que a CNTE promove diante do Congresso Nacional pela votação do Plano Nacional de Educação com 10% do Produto Interno Bruto, para alcançar na próxima década um outro patamar de realização das políticas públicas. À medida que nós avançamos conquistando essas afirmações, não nos esqueçamos. A iniciativa privada na sociedade de mercado cobiça esses mesmos fundos. Quer sob a nomenclatura de escolas charter, ou dos vouchers, dos vales, das bolsas, quer sobre a disputa da oferta direta, substituindo a oferta pública. E nesse sentido, cooperar para este segmento tem outra natureza, que é disputar este fundo público ampliado, conquistado por nosso esforço e por nossa luta. De certo modo, a gente vive num ciclo ascendente. De certo modo, estamos começando de novo. E aí, nesse sentido, não há um ponto de corte onde diga este é o fim e aquele é o princípio de outro. Essas mudanças levam à nossa condição de nos perceber em movimento. E esse movimento, se em algumas etapas tem rupturas, noutras etapas faz trânsitos que, se nós não registrarmos a nossa narrativa, são trânsitos que são interpretados noutra direção e apropriados por outros atores. Algumas dúvidas podem aparecer nesse tensionamento. Nós vamos discutir o nosso tema, o nosso projeto do movimento pedagógico de unidade latino-americana a partir das políticas públicas que já temos conseguido lograr, ou criticar, ou modificar, ou instituir, seja em processos legislativos e políticos, e a política é uma necessidade da condição da disputa histórica, ou nós vamos apenas nos referenciar naquilo que é o movimento dos chamados atores sociais, do chamado movimento social. Eu digo, essa é uma visão quase preconceituosa de separar as duas perguntas. A partir do movimento ou a partir da política pública? Não há política pública que antes não tenha sido luta, reivindicação, disputa, motivo de sofrimento, reclamação, oposição, inconformidade, ação política. E, de certo modo, portanto, qualquer política pública é produto do movimento e gera reações do movimento em função de suas contingências, em função dos seus limites. Primeiro, uma política pública representa a materialidade da intervenção do Estado. Política pública é uma forma de desenhar de que modo o Estado age. E a gente sabe que o Estado age também influenciado por governos, não apenas por leis. E podemos ter leis que, dependendo dos governos, sejam letra morta.
E podemos ter leis que, dependendo do governo, são motivações de mudança. Nesse sentido, a política pública representa o Estado em ação. E o Estado é um lugar de exercício do poder que tem estruturas do seu funcionamento, mas ao mesmo tempo essas estruturas podem ter sido moldadas não para a liberdade e autonomia do seu povo, podem ter sido moldadas para a dominação deste povo. E onde, portanto, o Estado assume tal dimensão que é controlador da vida das pessoas. E por esta condição, a disputa pública e política, a organização sindical que tem consciência de que está fazendo uma disputa que é não só corporativa, não só classista, mas também política e de projeto social, é muito importante. Porque o Estado é entendido como um lugar de condensação. E até o fenômeno físico da condensação pressupõe calor, ebulição, processos de transformação da matéria, e a condensação produz outra matéria distinta daquela que é originária. Noutra dimensão, portanto, as políticas públicas são definidas, são implementadas, se modificam, são reformuladas, ou podem ser abandonadas, desativadas, dependendo dos governos e da correlação de forças dele. E é evidente, as políticas públicas são portadoras de uma memória da sociedade. E essa memória pode ter narrativas distintas, narradas por nós ou narradas contra nós. Nesta condição, se as políticas públicas são portadoras de uma memória da sociedade, uma memória histórica, elas também têm, por outro lado, uma memória do próprio Estado, como organização sobre as pessoas. No nosso sentido, uma política pública deve ser uma intervenção sobre o mercado e sobre a proteção social das pessoas e dos direitos. Nesse sentido, decidir fazer ou não fazer determinadas coisas, colocar em curso, apoiar e estimular determinadas iniciativas, tanto fazer como não fazer, são decisões políticas. A noção de política pública deve incluir todas as ações de governo, não apenas aquelas intenções estabelecidas pelos governos ou pelos seus funcionários. E nós devemos considerar que não fazer determinadas ações também são decisões políticas, produto dessa condensação na disputa em sociedades do capital pelo próprio fundo público, que é o fundo comum. Estamos, evidentemente, constituindo um diálogo sobre o que seja política pública, numa composição de encaixe em que nem sempre as peças são completamente adequadas umas às outras para promover esse processo de condensação. E, portanto, é um lugar de conflitividade e de arestas que podem ser mais pontiagudas ou menos pontiagudas. Entretanto, nós temos um eixo de conduta que nos faz com que esta unidade latino-americana tenha uma consistência em qualquer dos países que estejamos disputando a formulação, a condução e a direção dessa política. Em primeiro lugar, até o Índice de Desenvolvimento Humano aplicado nos comparativos de desenvolvimento entre nações apontam que há um núcleo duro de bem-estar, onde padrões mínimos de renda, alimentação, saúde, abrigo e instrução que o Estado vem a garantir a qualquer cidadão como direito político e não como benefício são referências. Não é uma bondade do Estado, não é uma ação caritativa. E por isso Paulo Freire, numa das expressões do nosso vídeo, diz que antes da caridade tem que haver a justiça social. A escola, e principalmente a sala de aula, são espaços em que se concretizam as definições sobre a política. E por isso também a escola e a sala de aula podem ser conspiradoras contra determinada ordem. Podem se insurgir em determinada ordem. Esses espaços da aula
da escola, da universidade, da extensão, da pós-graduação, da formação no sindicato, da formação política, são espaços em que se concretizam definições que podem ou não estar inscritas no ordenamento jurídico e que vão disputar essa inscrição lá, e que ao mesmo tempo não prescindem de uma atividade de planejamento em que as sociedades no seu conjunto estabelecem para si próprias prioridades. Portanto, o modelo educativo que nós queremos disputar, que quer se colocar em ação, reflete sempre relações de poder e de dominação que se estabelecem numa sociedade, sendo a política educacional parte de um todo, não é só. A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas para pessoas mudarem o mundo, nos advertia Paulo Freire. A relação de forças, de tensões e de desequilíbrios não estão somente no Estado, sociedade e política. Essa dimensão de tensão também está presente entre nós, na sociedade civil e nas nossas organizações. E onde numa mesa quase paritária, se nós mirarmos 10 anos atrás, Hugo, é provável que no comitê executivo nós não tivéssemos tanta presença de mulheres, por exemplo. Como está a mesa aqui, com maioria. Se não fosse eu vir para o púlpito, nós não estaríamos empatados em gênero aqui nessa mesa. E o que isso tem de significado, portanto, não apenas para o Estado, mas nas práticas da sociedade civil. Não apenas na sociedade política, estrito sensu, mas naquilo que nós chamamos também sociedade civil. É a força do exemplo. Paulo Freire diz que a nossa condição de educadores e educadoras será tanto mais visível quanto mais coincidir a nossa prática com a nossa palavra. Reconhecermos, portanto, permanentemente entre dois polos. Um polo de desigualdade e um polo de combinação. Um ponto de equilíbrio, tão frágil quanto um segundo, enquanto a gente tiver apenas governos e não estados democráticos. Nessa condição, por que atuar? Por que disputar políticas públicas? Por que estar, nesse momento, desejando e construindo um projeto pedagógico, de movimento pedagógico latino-americano? Pode-se afirmar um setor ou uma política pública para um setor? Evidentemente, por constituir-se, neste momento, com uma questão que se torna socialmente problematizada. Nós estamos lidando com um problema social. E por isso nós temos ponto de presença e de visibilidade nesse tema. O problema para nós é saber que vozes se apresentam nesse momento em que essa questão se torna socialmente problematizada. E os nossos problemas são muitos, contínuos, alguns antigos, outros rigorosamente novos. Lidar com as novas tecnologias de informação e comunicação não é apenas dominar, quem sabe, 10% dos comandos dos tablets e smartphones, porque raramente damos conta de utilizar todos os recursos. Provavelmente a Microsoft ou a Apple dominam coisas sobre nós que nós não tenhamos noção quando manipulamos 3 ou 4 comandos dos tablets ou dos smartphones. Nesta condição, portanto, disputar os grupos que atuam e integram cada setor e no aspecto de educação, nós convivemos hoje com milhares de conteúdos embarcados, inclusive no programa Um Computador por Aluno, que os nossos governos vêm implementando, conteúdos que são gerados por outrem, que têm interesses, que fazem narrativas, que explicam coisas e que estão dentro das salas de aula, muitas vezes à nossa frente e sobre nós. Ao mesmo tempo que outras formas de comunicação, como os nossos alunos pendurados nos smartphones, nos seus fones de ouvido, enquanto falamos à frente das salas de aula, estão tendo introjetados outros conteúdos, outros valores, outras formas de comunicação. Portanto, nos
Nesse nosso movimento pedagógico, a centralidade do referencial normativo sobre o que seja educação, processos educativos, ferramentas de currículo, material didático, conteúdo embarcado, uso das janelas múltiplas do Windows, códigos e linguagens, valores humanos. Seguramente, esses conteúdos normativos, não apenas sobre os objetivos da educação, mas sobre suas finalidades, seus fins, que vão muito além do interesse de cada mercado a seu tempo, por mais ou menos trabalhadores e trabalhadoras, por mais ou menos treinamento profissional, por mais ou menos aproveitamento no mercado de trabalho, nas condições de superar em cada tempo aquilo que ainda é por vir. Nesse sentido, da centralidade normativa, o nosso projeto de movimento pedagógico tem um referente essencial. Ele está num contexto de democratização, que não é uma concessão, não é uma mágica, não é um processo que antes não tenha sido produto de violência, de agressão, de humilhação dos nossos dirigentes, de narrativas públicas que inclusive imputavam sobre dirigentes que, alcançando visibilidade política, tinham suas reputações em disputa nos grandes meios, para desqualificá-las, para desclassificá-las, para colocá-las numa condição menor. A democracia nunca está acabada. Ela não é um retrato, uma radiografia estática. A democracia é um exercício, é também um movimento. Portanto, ela é rigorosamente coerente com a dimensão de movimento pedagógico. Nós não estamos falando de receitas prontas, de um receituário que a Jussara hoje de manhã dizia tinha que modificar a bula e a posologia de modo a que os próximos trabalhos dos grupos tivessem já prontinhos os seus resultados e que essa mesa de debate, os grupos, fossem apenas a confirmação do já esperado. Não é assim. De certo modo, há um ditado brasileiro: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Embora, para nós chegarmos a um equilíbrio, nós sabemos a velha teoria da curvatura da vara. Quanto mais eu esticar a vara à esquerda, maior vai ser o movimento da sua flexão, de modo que ela possa alcançar um equilíbrio. Do mesmo modo, quanto mais ela for flexionada à direita, maior vai ser a velocidade para alcançar outro equilíbrio. Nem ao mar, nem à terra, significa que mar e terra estão em permanente disputa por visibilidade, por espaço. As formas tradicionais de nossa luta, caracterizadas ao longo da nossa existência por resistência à ditadura militar ou por resistência à implantação do neoliberalismo, onde provavelmente os cartazes mais repetiam o não, num exercício democrático exige de nós a afirmação de propostas e a disputa pública dessas propostas com consistência, com razão, com substância, com argumento. Se por um lado nós temos de enfrentar a tecnocracia do Estado, que não se resolve por ela mesma, por outro lado nós também temos de superar formulações basistas que, apenas aferindo opinião ou tomando a medida das maiorias, guiam as políticas educacionais. Aferir, portanto, somente a opinião das maiorias não significa, a nosso juízo, tomar como plataforma definitiva de aferir as conduções do nosso movimento. Portanto, nós estamos diante de um problema que é muito mais do que metodológico. Nós estamos diante de um problema que é um problema essencialmente político. Os novos dias são necessariamente dias que surgirão de algo que já é, mas ainda não. A razão fundamental para propor-se o movimento desde a ação sindical da educação é uma mudança de época que vive a América Latina. O movimento pedagógico busca gerar essa proposta que pode conciliar, apagou a tela, não sei se aí atrás apagou, que possa conciliar
as necessidades dos docentes como trabalhadores, portanto com uma identidade de classe, mas também a dos cidadãos, como protagonistas de uma mudança de época que necessita reivindicar a escola pública em todos os aspectos que têm que ver com a vida de uma sociedade democrática. Portanto, é também uma ação reivindicatória, de reclamação, de voz, de ato público, de algazarra, de marcha, de protesto, de proposição, de festa quando se conquista, de construção, de mudança que se opera às vezes mais lentamente do que nós desejamos. E ele é um produto, como dizia, também de memória. E por essa razão, não apenas a publicação do que nós discutimos lá no primeiro encontro, como memória da nossa acumulação, e hoje eu via sobre algumas das mesas aqui a memória das resoluções da IEAL, como uma atividade permanente de formação e de recomposição desses valores, é um aspecto fundamental. Se a IEAL cumpre tal tarefa, seguramente essa tarefa, se é coletiva com a nossa identidade latino-americana, tem seus desdobramentos em cada um dos nossos sindicatos nacionais e dos nossos diálogos com outros atores da sociedade interessados em intervir sobre o processo educativo. E nesses outros atores da sociedade nós não temos apenas os aliados, nós também temos, discutindo o setor de educação e a política pública setorial, aqueles que são nossos adversários, que lutam e disputam, portanto, a hegemonia na condição de condução desse processo histórico. Quando nós vemos fotografias das nossas lutas públicas, em que as bandeiras da IE, como ontem na Universidade Federal de Pernambuco, se misturam com as placas das nossas identidades locais, essa é uma conquista fundamental do movimento pedagógico com unidade, justiça social, liberdade e autonomia. É hora de que o movimento sindical da educação ponha no seu justo lugar o protesto reivindicativo e brinde o espaço, com espaço, a proposta pedagógica alternativa, inclusive alternativa a algumas práticas do nosso próprio sindicato. Uma pergunta que está em forma de conjuntura, se eu não estou enganado, na entrevista que o Guiaschi concedeu. Qual o principal objetivo do movimento latino-americano? Um salto de qualidade. Ninguém salta sem treinar. É um risco. Fazer um salto é ter um treinamento para tanto. E isso significa, de algum modo, disciplina, significa, de algum modo, risco, significa, de algum modo, dor, incômodo, dedicação de energia, cuidar das suas próprias disposições de tempo, de habilidades, de destreza. O movimento necessita destreza. O que significa, portanto, muito provavelmente, tornar, por um lado, um esforço afirmativo, e por outro lado, um esforço progressivo, que não vai nos exigir menos, sempre vai nos exigir mais. E essa condição de exigir mais, portanto, de representar os sindicatos de trabalhadores da educação, de disputar um projeto global, no mesmo tempo em que luta por suas condições setoriais. Um projeto de educação não está descolado de um projeto de sociedade, de um desejo da sociedade. Nós não nascemos já conhecedores. Paulo Freire, novamente. Nós aprendemos fazendo. Como dizia um dos depoentes no vídeo documental, Paulo Freire é um gerúndio. Sendo, não é foi, não será, sendo. Este é um exercício de desenvolvimento histórico, onde as formas de estruturação, as conexões internas, as relações de causalidade,
as distinções entre aquilo que é permanente e aquilo que é transitório, o movimento vai tendo suas narrativas e afirmações ao longo do tempo. Não é apenas acumular uma sucessão de fatos como um registro factual da história. Isso não significa conhecer o movimento, mas é fazer a relação entre o fato e a totalidade em que ele se deu. Que disputas estavam por trás disso. Porém, não há mudança sem direção. A direção democrática, portanto, supõe integração, articulação e continuidade com um novo modelo de racionalidade da nossa própria conduta, onde ter uma direção clara política, onde competência e continuidade de gestão estão na tela para serem observadas e criticadas, onde a articulação interna e intersetorial, inclusive com outras políticas públicas, como de saúde, de segurança, de juventude, de seguridade social e aposentadoria, de direitos humanos, de afirmação das diversidades, de ações afirmativas para as minorias, estão nessa mesma tela, onde a disposição e a colaboração de órgãos possam ser permanentes, onde a coerência teórica e ideológica conformam maiorias significativas e qualificadas, onde nós vamos construindo a superação da alienação e a construção de uma nova hegemonia, e onde nós vamos forjando arenas de negociação, de decisão, grupos temáticos como serão os 10 da próxima sessão, a democratização do acompanhamento, do controle social e da avaliação. Isso se faz sob 3 verbos de ação: organizar, mobilizar e convencer. Um diálogo também direto com parlamentos e governos. Os sindicatos têm a possibilidade de interpelar as políticas públicas, de fazer escutar a sua voz. E isso coloca uma necessidade num patamar distinto. Estamos convocando, diz a IAL, o coletivo docente, e aqui nós devemos entender docente no seu sentido amplo, de todos os educadores e educadoras, a nos colocarmos de pé e a dizer com todas as vozes, com toda a diversidade dos caminhos, que nós vamos encontrar, e ao mesmo tempo colocar na balança as pautas que são corporativas e aquelas que nos colocam na perspectiva do que ainda virá. Nós temos de avançar no sentido de alcançar a condução do Estado. E nessa condução, com a afirmação da educação como direito universal, como dever do Estado e como compromisso da sociedade, sabendo que ainda temos muito para resolver em relação à demanda estrutural. A configuração, portanto, do movimento social e sindical de alta representatividade, como é este plenário aqui, consistente, diverso, plural e legítimo, que tem, portanto, o argumento como a principal afirmação da sua condição de sujeito político. Finalmente, a ideia de um sistema nacional conta com um sujeito interessado. Esse sujeito tem nome, tem identidade, tem trajetória. Embora a sociedade capitalista não possa fugir à contradição entre um regime privado de economia e um regime político que tende a incorporar as maiorias como sujeitos de decisão, o direito à educação foi sendo incorporado como um direito de todos. Nesse sentido, sua realização universal só se pode efetivar se os sujeitos nele interessados, no direito universal, cobrarem do Estado o exercício concreto de sua face pública. De algum modo, como diz Paulo Freire, é preciso ter sonho sempre. É preciso ter presente que o sistema educacional não é um dado natural. É sempre o produto de uma criação humana. E há passos metodológicos para que esse produto da criação humana tenha a nossa feição, o nosso rosto, o nosso jeito, a nossa sensibilidade. Tomar consciência da situação, captar os problemas, refletir sobre esses problemas, formulá-los em termos realizáveis, organizar os meios para atingir esses objetivos propostos, intervir na situação pondo em marcha os meios referidos, manter ininterrupto um movimento dialético, ação, reflexão, ação, razão,
dos 10 grupos de trabalho que se seguirão. Levando em conta que esse sujeito público de direitos é diverso. A ação nos territórios de identidade é a nossa base fundamental para colocar a reivindicação como construção histórica. E necessariamente o movimento é um espaço mobilizador e democrático de diálogo e de decisão, que tem a finalidade de prosseguir a obra iniciada por gerações anteriores à nossa, reconhecer as heranças que temos, prescrutar suas bases conceituais e materiais, fundamentar e atualizar a concepção de educação que responda aos objetivos e finalidades apontados por nós, pela prática social emancipadora e pela pactuação política que pudermos alcançar institucional. O movimento pedagógico deve considerar, além de quem faz o quê, sob quais condições cada agente faz, com que mediações de complementariedade e assistência, com que reciprocidade normativa, com que transitoriedades, sob qual regramento, por deliberação de qual órgão, instância ou ente, sabendo que nós estamos disputando não apenas governos, estamos disputando o Estado. O movimento não é tarefa simples, não é linear, não teremos a última tarefa, ele é sempre necessário. Mais do que isso, ele é possível, e o horizonte do possível é, de certo modo, infinito, e o movimento é melhor. Dizia Rosa de Luxemburgo: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Para essa identidade, são muitas as assinaturas institucionais que cabiam nesse cartaz. Mas atrás dessas assinaturas estão todos aqueles e aquelas ainda não sindicalizados nas nossas entidades. Estão todos e aquelas que ainda reclamam direitos, sem ter consciência das formas e dos modos de luta e de representação. E estão do outro lado aqueles que querem negar e impedir o sindicato, aqueles que negam e impedem a política, aqueles que se acham donos da informação e da verdade. Nós sabemos a dor e a delícia de lutar. E sabemos que nossa luta presente tem um horizonte acima, até, ainda não. E que aqueles e aquelas que estão diante de nós hoje sabem que o urgente, aquilo que é para ontem, as nossas carências, aquilo que nos falta hoje, não nos impede de olhar o que é mais importante. A história não acabou. É a luta que faz a lei. E nenhuma lei põe fim à nossa luta. Muito obrigado.